conosco está. Por isso não devemos temer. Obrigado, Jesus. A ordem é para marchar. E não Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. o nosso general de guerra está conosco, ele está à frente dessa peleja, ele está à frente dessa batalha e com ele nós somos mais que vencedores. Amém? Eu vi nessa noite também, jovem Ivo, sua oportunidade nessa noite, fazer aquilo que você colocar no seu coração. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso irmão Jacob Reinaldo Ribeiro, que é uma bênção, ele vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Salve, irmão, da parte do seu amém. Amém, Jesus. Está dando lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a palavra do Senhor diz sobre a queda do homem, a desobediência do homem por ter desobedecido uma ordem que Deus deu a Adão de não comer do fruto da sabedoria. O Senhor deu para Adão uma ordem para não comer, e ele foi lá e comeu, e ainda quis se justificar perante ao Senhor, mas foi a mulher do Senhor que me deu o fruto. E a mulher tentou se justificar, mas ainda dizendo que foi a serpente. Os dois tentando se justificar do pecado que cometeu, não tiveram a honestidade de chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu comi do fruto, eu pequei contra o Senhor, meu Pai. O Senhor me deu uma ordem e eu cometi um pecado. Não tiveram essa atitude perante o Senhor. Não é diferente os dias de hoje. Muita gente querendo se justificar de seus erros, de seus pecados, tentando encobertar, botar debaixo do tapete os seus pecados, mas não é assim, dessa forma que funciona. O Senhor está dando oportunidade para cada um a se achegar a Ele e se arrepender verdadeiramente de todo o seu coração. Mas muitos estão querendo se esconder do pecado. Não, mas foi meu irmão que cometeu. Não, mas foi meu irmão que errou comigo. Não, mas foi meu irmão que falou mal. Meu irmão, mesmo que você não tenha feito nada de errado, chega aquela pessoa, peça perdão. Mesmo que aquela pessoa errou com você, mas chega, perdoa, libera o perdão, que o Senhor vai abençoar. E não esconda o que você errou, o que você pegou debaixo do tapete, porque se você esconder e tentar se justificar perante o Senhor, Ele vai intervir na sua vida. Se você confessar para o Senhor que você errou, mas se esconder o pecado, assim como o Adão e Eva tentou se justificar, tentou chegar ao Senhor e dizer, botar a culpa na serpente, a culpa foi do homem por ter dado credibilidade à serpente. E assim eu deixo essa palavra aos corações dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, e agradecendo pela oportunidade. Amém. Santo Jesus. Vamos ver essa noite nosso irmão Reinaldo, ele vai estar ministrando a palavra. Amém. E diz irmãos aqueles que querem. Obrigado, Estenda Jesus. sua mão para cá. Oh, Jesus, Está orando Pai para o céu. Santo. Vai entregar o recado de Deus para nossas vidas. Está presente.
e para que estão nos assistindo a noite nesse dia. Senhor meu Deus, meu Pai, mas aqui teu servo, Senhor Diácono Reinaldo, qual irá fazer menção da tua palavra neste momento. Usa ele, Senhor, como uma caneta afiada em tuas mãos. Desde já também eu te peço, repreende o roubador de palavras. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha penetrar os corações. Essa é a minha oração. Usa o teu filho, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Só pelo povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Motivo de muita alegria. Mais uma noite, né? Mais uma oportunidade. Mais um privilégio de nós estarmos reunidos e unidos na casa do Senhor, na presença dEle, cultuando a Ele, porque é bom poder estar na presença do Senhor, é bom se alegrar na presença do Senhor. Está revendo aqui os irmãos, tive aqui a semana passada, foi? Ou foi a semana retrasada? Foi a semana passada, né? Carnaval, o Marcelo não estava aí, acho que estava trabalhando, né? Eu estive aqui com os irmãos, vi alguns, mas Deus é bom, obrigado. Deus é bom, Deus é fiel, me deu a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui mais essa noite, reunido com os irmãos para junto a gente cultuar ao Senhor, porque a gente não sabe o que pode acontecer comigo e contigo daqui a 5 minutos. De repente eu poderia estar aqui amanhã com os irmãos. Como ele me deu a oportunidade hoje de estar aqui, eu não perdi tempo, não perdi a chance. Como lá na congregação, lá onde eu congrego, não tem tudo às sextas, terça e quinta e domingo. Aproveitei hoje para me reunir aqui com os irmãos no nome de Jesus, para a gente cultuar a Ele. E por isso, diante de tudo que já foi falado aqui, de tudo que Deus já fez, já falou em nosso meio, no nosso meio, eu peço para os irmãos que abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no nome de Jesus, no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho segundo João escreveu. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 21, todos acharam? Amém. O título aqui diz assim, ó: aparição de Jesus junto ao mar de Tiberiade. Na sua Bíblia pode estar diferente o título aí, mas é a mesma coisa. Versículo 1: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberiade, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, que é a mesma pessoa, e Tomé, chamado Didimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus
se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Pode tomar o seu assento, no nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito de Deus, fala conosco. Irmãos, eu gosto de ler o texto todo, que é para a gente entender o contexto. Porque se a gente ler apenas um versículo isolado dentro do texto, é muito complicado de você entender a mensagem. Por isso que eu gosto de ler o texto todo. Aqui o texto que eu e vocês acabou de ler, o texto vem falando acerca de Jesus Cristo e dos discípulos. O texto vem falando acerca da aparição de
Jesus. Jesus aqui ele já tinha sido crucificado e já tinha aparecido por discípulos 2 vezes antes dessa. Mas aí eu e você volta para o Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo de número 5 ou 4, se eu não me engano. Vou dar até aqui uma olhada para a gente não se perder. No capítulo 5 de Lucas, aonde vai falar também acerca dos primeiros discípulos de Jesus, quando ele vem chamando os discípulos. A gente vê que no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas escreveu, ali Jesus vem chamando os discípulos, aonde vai falar acerca da pesca maravilhosa. A gente vê ali no capítulo 5 de Lucas que os discípulos estão pescando, não conseguem, eles ficam a noite todinha pescando, não conseguem pegar nada. E aí Jesus chega e pede o barco de Pedro emprestado para fazer o barco de Pedro de público. Jesus pega Pedro e os seus amigos, ficam a noite todinha pescando, não conseguem pegar nada. A noite toda lançando a rede, não conseguem pegar nada. Creio eu que eles estavam frustrados. Uma noite de frustração para uns homens daquele que conhecia tudo que era de pesca. Pedro, André, João e Tiago. Pedro e André eram irmãos, dois, e Tiago e João, irmão. Esses 4 homens, eles eram pescadores. Esses homens conheciam tudo de pescaria. Eles conheciam o mar como a palma da mão deles. Mas aí, tanto aqui em João 21, como em Lucas capítulo 5, vai dizer que os homens ficaram a noite toda lançando a rede e não conseguiu ganhar nada. Aí agora eu pergunto para mim e para você, já imaginou? O cara que conhece tudo de pescaria, o cara que conhece o mar como a palma da mão dele, fica lançando a rede a noite toda e não pegar um peixe. Aleluia! Mas aí o texto diz que Jesus chegou e mesmo depois desses homens ter ficado a noite toda lançando a rede e não pega nada, Jesus chega e fala: me empresta o teu barco. Me empresta o teu barco aí, Pedro. Meu Deus! Aí Pedro chega para ele e diz: mestre, depois da gente ter pegado, depois da gente ter lançado a rede a noite toda, não ter pego nada, agora o Senhor ainda chama a gente para voltar para o mar. Isso aqui Jesus ainda estava chamando, selecionando os homens. Jesus aqui, ele está selecionando os seus discípulos. Ele ainda está escolhendo aqueles que ele quer que andem com ele, que dê a eles o nome de apóstolo. Aí Jesus chega, pega o barco de Pedro emprestado, faz lá o seu discurso, faz lá a sua pregação para aquela multidão, pega o barco, se afasta um pouquinho da terra, fica lá dentro da água, em cima do barco pregando, e a multidão está olhando, está lá ouvindo Jesus pregar. Jesus pregando. E aí depois que Jesus prega para aquela multidão, creio eu que aquela multidão tudo lá de boca aberta com a sabedoria de Jesus. Aí depois que Jesus prega, creio eu que um monte de alma ali se converte. Jesus pega e chama Pedro e os outros discípulos. Vamos
vamos para o mar alto. Leva o barco para o mar alto. E aí chega lá, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, lança a rede para o lado direito. Mas interessante, vou mostrar um pouquinho, por favor. Eu gosto de pregar sem barulho de som. Mas pode deixar baixo, por favor. Obrigado. Aí Jesus chega e fala para Pedro assim: Pedro, lança a rede para o lado direito do barco. E aí eles lançam. Depois de ter ficado a noite todinha sem pegar um peixe, Jesus pega e fala para ele: lança a rede para o lado direito do barco. Aí Pedro chega e fala para ele: mestre, a gente ficou a noite todinha, não comeu nada. Mas Jesus diz: lança a rede. Aí Pedro chega e fala para ele assim: mestre, segundo a tua palavra, eu vou lançar. Aleluia! E aí quando eles lançam a rede, é tanto peixe que eles não conseguem nem tirar a rede da água. O texto aqui não está relatando, mas creio eu que Jesus falou para ele assim: Pedro, vem cá, Pedro. Tu pode conhecer o mar, Pedro. Tu pode conhecer de rede, Pedro. Tu pode conhecer de barco, Pedro. Mas que vê o mar e os peixes colher, Pedro. Oh, glória! Quem fez tudo foi eu, Pedro. Tu pode conhecer de rede, de barco, do que tu quiser. Mas que fez os peixes, o mar, a água foi eu, Pedro. Glória! Lança a rede, Pedro. Aleluia! E aí o Pedro lançou segundo a palavra de Jesus. E a rede veio tão cheia de peixe que eles não conseguiram nem tirar a rede do mar direito. Teve que chamar os colegas para ajudar. Sabe o que eu aprendo com isso? Eita glória! É que sem Jesus eu e você não é nada. Eles ficaram a noite toda, mas Jesus não mandou eles ir. Jesus não mandou. Por isso que eles tiveram uma noite de frustração. Mas depois que Jesus chamou eles para ir, aí eles viram o que é ir debaixo da palavra de Deus. Eita glória! Aleluia! Aleluia! E aí depois do milagre, quando Pedro vê, o Pedro já não chama mais mestre, o Pedro chama de Senhor. Estou falando ainda no capítulo 5 de Lucas, na seleção dos discípulos, quando Jesus está chamando eles, quando Pedro vê o milagre, Pedro não chama mais mestre, Pedro já chama Senhor. Pedro diz: Senhor, afasta de mim que eu não sou digno da tua presença. Aleluia. Antes dele ver o milagre, ele ainda estava justificando, ele ainda estava se justificando, arrumando desculpa para lançar rede. Mas depois que ele lançou debaixo da palavra de Jesus, que ele viu a quantidade de peixe, ele reconheceu a grandeza e o poder e o senhorio de Jesus. Glória a Deus! Ele mandou Jesus se afastar dele, que ele não era digno da presença de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo? Quando eu e você vai sem a direção de Jesus, eu e você não consegue êxito. Quando a gente vai sem a direção de Deus, a gente não consegue resultado.
Quando eu e você obedece a ordem de Deus e vai, não tem Satanás que impeça. Aleluia, Deus. Aí Jesus chega para Pedro e fala para Pedro: Pedro, tu agora não vai ser mais pescador de peixe. Tu agora vai ser pescador de almas. Aleluia. Jesus chega para eles, creio eu que falou para eles todos lá que só não estava só Pedro. Vocês agora não vão ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Creio eu que eles não entenderam nada. Meu Deus. Creio eu que eles não entenderam nada. Como? Como a gente vai ser pescador de homem? Lucas 5, versículo de número 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois que Jesus falou para eles que eles iam ser pescador de homem, não vai mais pescar peixe. Vocês agora vão pregar o Evangelho. Vocês agora vão pregar o Evangelho e vão ganhar alma para o meu reino. E aí no versículo 11 aqui, ó: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora que vai entrar aqui, ó. Aleluia. Veja que aqui na seleção os homens largaram tudo para seguir a Jesus. Agora nós vamos voltar para o capítulo 21 de João. Aleluia. Capítulo 21 de João. Aí lá eles largaram tudo para seguir a Jesus. Largaram tudo, largaram o barco, o rei, o peixe para lá, para seguir a Jesus. Oh, glória. Mas aqui no capítulo 21 de João vai dizer quase a mesma coisa, só que o contrário. Vai dizer aqui no capítulo 21 de João, onde a gente leu, que eles foram pescar e ficaram a noite toda também pescando e não conseguiram apanhar nada. Aqui Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha aparecido a eles 2 vezes. Aqui é a 3ª vez nesse capítulo 21 de João. Mas o texto aqui vem dizendo que eles foram pescar, ficaram a noite toda pescando, não apanharam nada. E o texto também diz que de manhã Jesus apareceu na praia, perguntando para eles se tinha alguma coisa de comer. Eles falam: não, mestre, não tem nada. Não tem nada. Agora você vê, os homens ficaram a noite toda pescando, não apanha nada, e ainda chega alguém perguntando a eles se tem alguma coisa para comer. Imagino eu, conjecturando, uma noite de frustração, pescado, não apanhou nada, todo mundo cansado, porque pescado não é mole. Não sei se os irmãos aqui entendem disso. Joga rede no mar, na água, não é fácil, é pesado. Imagina a pessoa no barco a noite todinha lançando rede, peso terrível.
gente irá alcançar. E eu dava uma resposta meio atravessada. E aí eles falam, não. E detalhe, eles nem conheceram que era Jesus. Eles nem conheceram que era Jesus. Depois, o discípulo que Jesus amava, João, falou: é o mestre. É o mestre. Aí quando Pedro ouve, é o mestre. É o mestre. O texto diz que Pedro coloca a túnica e se lança na água, porque estava nu, porque o barco não estava muito longe da terra. O barco não estava muito longe da terra, senão 200 pouco. Tem alguns estudiosos aí que falam que é 45 centímetros cada copo. Tem outros que falam que é 50 centímetros cada copo. Então vamos botar 50 centímetros. Vai dar 100 metros no caso. Aí eu pergunto para vocês aqui: nadar 100 metros é fácil? Para quem não tem intimidade com água, com natação, é fácil nadar 100 metros? Eu não consigo nadar nem 30 metros. Imagina 100. Foi quando Pedro saiu. Pedro pulou e foi nadando. Porque o texto diz que ele estava nu. Botou a túnica e se lançou na água. E foi com certeza nadando. E aí, o texto diz que Jesus pega e fala para eles: lança a rede. Lança a rede para o lado direito do barco. Como? Lança a rede. Quase a mesma coisa de Lucas. E aí eles ficaram a noite toda lançando. Não apanharam nada. Jesus dá a palavra, eles lançam. Pega 153 peixes. E não pequeno, mas peixe grande. Peixe grande. Mas por quê? Porque eles lançaram segundo a palavra de Deus. Mas veja que da primeira vez, quando eles foram por eles, não pegaram nada. A gente vê que lá atrás, quando Jesus chamou eles largaram tudo para seguir a Jesus. Mas aqui, em João, eles pegam, com certeza eles estavam tudo preocupados, desesperado, sem saber o que fazer, porque quando eles estavam andando com Jesus, Jesus que resolvia tudo, esses homens não resolviam nada. Jesus que expulsava demônios, Jesus que curava o enfermo, Jesus que pegava, Jesus que fazia tudo, e os discípulos não faziam nada. E agora esses homens se vêem sozinhos. O mestre deles foi crucificado. A gente vê que o texto diz que eles não conheceram que era Jesus. Não conheceram que era Jesus. Creio eu que esses homens aqui estavam desesperados. E agora, o que a gente vai fazer? A gente só sabe pescar. A gente só sabe pescar. Quando a gente estava andando com o mestre fazia de tudo. O mestre que fazia de tudo. E agora que ele está morto na mente deles, e agora o que a gente vai fazer? A gente tem que voltar para a pesca. A primeira coisa que veio na mente dele foi pescar. Mas lá atrás, Jesus tinha falado para eles que eles iam ser, a partir dali eles
ia passar a ser pescador de homem. Mas na primeira adversidade que vem, na primeira luta que vem, o que vem na mente deles? É voltar para o mar, pescar peixe. E aquela palavra lá atrás que Jesus tinha liberado, os homens já esqueceram. Jesus tinha falado para eles lá atrás que eles não iam pescar mais peixe, mas sim alma para o reino dele. Mas na primeira prova, na primeira luta, na primeira adversidade, quando eles se vê, eles pensam logo em voltar a pescar. Aí o Pedro chega e diz: vou pescar. Os outros discípulos falam: eu vou também. Foram. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Se lançaram no mar. Se lançaram no barco e entraram no mar. Ficou a noite todinha, não banhou nada. Por quê? Jesus não mandou. Jesus falou lá atrás que eles seriam pescador de homens. Mas na primeira luta que veio, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar a pescar de novo no mar. E sem a ordem de Deus, se eu e você for, a gente vai quebrar a cara. Sem a direção do Espírito Santo, se eu e você for, a gente vai se arrasar. Não estou dizendo aqui que os homens estavam largando o evangelho, não. Mas esses homens tinham família. Esses homens tinham família. E eles tinham que sustentar a família deles financeiramente. Eles tinham que colocar o sustento dentro da casa deles. Mas esses homens só sabiam pescar. Os homens só sabiam pescar. Eles eram pescador de profissão. Então foi a primeira coisa que veio na mente deles. Para nós sustentar a nossa família, tem que voltar a pescar. Mas Jesus não mandou. Deus não mandou. Jesus tinha dado a palavra lá atrás: vocês vão dar continuidade à minha obra. Vocês vão dar continuidade à minha obra. Vocês não vão mais ficar dentro do mar pescando peixe. Vocês agora vão dar continuidade à minha obra. Só que eles não entenderam esse chamado. Eles não entenderam. E quando Jesus foi crucificado, os homens ficaram agoniados, os homens ficaram desesperados, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que veio na mente foi cair no mar de novo para pescar. Mas Jesus não queria isso, que eles voltassem a pescar de novo. Não, Jesus queria que eles dessem continuidade à obra dele. E é isso que Jesus quer de mim e de você. É que você continue fazendo a obra dele. É isso que Deus quer de mim e de você. É que eu e você dê continuidade à obra dele. Ele não quer que eu e você volte para o mesmo lugar que a gente estava. Ele quer que eu e você seja pescador de almas. Espírito Santo, tu és fiel, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Versículo 6 que diz aqui, ó. E Jesus falando, ó. E ele lhes disse, lançai
lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Jesus afirmou. Jesus joga a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Para quem ficou a noite todinha trabalhando, não conseguiu resultado algum, mas com a palavra de Deus, os caras quase não conseguem tirar a rede do mar. Versículo 7, depois que Jesus falou do 6, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Agora eu pergunto, fazer uma pergunta aqui para a igreja, para mim e para os irmãos. Se a pessoa está nu, nu é o que? Porque é um cara inteligente. Nu é o cara sem roupa, né? Aí ele está nu, aí tem que lançar a túnica para se lançar na água. Mistério, né? Ele estava nu quando João falou para ele: é o mestre, é o mestre. Ele jogou a túnica e pulou na água. Negócio esquisito, né? Se ele está nu, pulava na água sem lançar a túnica no corpo. Mas não, ele se lançou. Ele lançou a túnica e pulou na água. Por quê? Quando ele chegasse perto de Jesus, ele já ia estar vestido, né? Como ele não foi no barco, ele foi na água nadando, ele queria chegar perto do mestre vestido. Ele estava no barco desligado. Ele não estava esperando o mestre ali naquele momento. Pedro não estava esperando o mestre ali naquele momento. O mestre chegou de surpresa. O mestre chegou de surpresa. Pegou Pedro em um traje, como é que eu posso dizer? Pegou Pedro com uma veste ali que não é adequada para servo e serva de Deus. Aí o Pedro sentiu vergonha. Pedro sentiu vergonha de estar daquele jeito, do mestre ver ele daquele jeito. E aí quando o João chegou e falou: é o mestre, é ele mesmo, João. Creio eu que ele sentiu vergonha de estar daquela forma. Não era uma forma adequada de receber o mestre. Por isso que eu e você tem que ver os nossos modos, como que a gente anda na presença do mestre. Por isso que a gente tem que ver o jeito que nós estamos andando diante do mestre. Porque o mestre ele pode chegar de surpresa, igual chegou aqui para esses homens. Esses homens nunca iam imaginar que Jesus ia chegar pela manhã na praia. Eles nunca imaginavam, e já foi falado aqui no início do culto, que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé: come, bebe, casa, dá em casamento, como nos dias de Ló, comia, bebia. A vida de Jesus vai ser assim. Ele não vai falar para mim nem para você quando ele vai vir levar a igreja dele. Então eu e você precisa estar ligado. Eu e você precisa estar ligado 24 horas.
Aleluia! Pedro estava nu. Pedro não estava preparado. Ele estava desligado. Ele nunca imaginava que Jesus ia aparecer pela manhã. Ele nunca imaginava, mas Jesus apareceu. Jesus apareceu para eles pela manhã. E Jesus, ele pode vir agora e levar a igreja dele. E como é que você e eu está? Aleluia. Como que você está andando na presença de Deus? Será que a gente está como as 5 virgens sábias? Ou as 5 tolas? Aleluia! Ô Jesus de Nazaré, ele nesta noite ele fala para mim e para você que você precisa estar preparado, porque ele quer me salvar e te salvar. Oh Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos concedendo. Ele não quer me perder e te perder. Ele não quer que na primeira adversidade, na primeira prova, na primeira luta, eu e você pense em largar a rede. Não. Ele quer que eu e você continue na prova, dando glória, até o momento dele falar: chega, acabou a prova. Uma hora a prova vai acabar. Uma hora o vento vai cessar. Uma hora o mar vai acalmar. Mas enquanto não acalmar, continua dando glória. Continua lançando a rede e pescando vidas. Aleluia. Ele não quer que eu e você pense que não tem mais jeito. Tem jeito ainda. Tem jeito ainda. Tem solução. Tem solução. Tem solução. Aí depois que a gente sai daqui de João, que passa para Atos, a gente vai ver quem foi esses homens na presença de Deus. A gente vai ver quem foi esses homens na presença de Deus. Apanhava, perdia peixe de cabeça, era queimado, mas eles não negavam Jesus. Depois que eles foram cheios do Espírito de Deus, não tinha mais vento, luta, prova, adversidade que eles não passavam adorando a Deus, porque eles sabiam: se Deus fizesse, era Deus; se não fizesse, era Deus. E eles sabiam também que na hora que Deus quisesse livrar, Deus livrava. Que eu e você venha meditar nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando comigo e contigo, e me fortalecendo, e te fortalecendo cada dia mais na palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai nos manter de pé em dias de luta, em dias de prova. É a única coisa que vai nos manter de pé, é a palavra de Deus. Não é história, não é filosofia, não é nada. O que vai te manter de pé e te manter de pé diante das provas e das lutas é a palavra
a partir de Deus para nossas vidas. Nós não devemos fazer alguns discípulos que tentaram voltar às velhas práticas, né? Conforme nosso irmão pregou, Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. E Jesus aparece ali, como na primeira vez, Jesus faz da mesma maneira para poder se lembrar daquilo que ele tinha dito. Quando eles chegam na areia, ter pescado 153 peixes, quando ele chega na areia, já tinha lá tudo pronto. Já está tudo pronto pelo Senhor. Mas a gente fica tão preocupado, né? Ansioso, a gente fica tão desesperançoso muitas das vezes, mas tudo já está pronto pelo nosso Deus. O segredo é continuar firme na caminhada, não olhar para trás, não voltar para as velhas práticas, mas fazer o íntimo do Senhor, que é pescar almas para o reino dele. Amém? Amanhã, sábado, né, vai ter projeto aqui da quadra, das 4 horas da tarde. Amém? Se não estiver chovendo, se não também não acontecer nada sobre a comunidade, né? Agora tem essa questão aí, então a gente vai estar se formando aí no grupo da congregação. E domingo, sábado, amanhã também tem uma saída para nós ali na rua Leopoldo 168, na Assembleia de Deus do Pechincha, ali na congregação do Andaraí. Bem, então eu já falei com o Paulo César, a gente vai estar ali cooperando com os irmãos. Então a gente vai estar colocando o grupo da congregação, aqueles que puderem, a gente se reúne, desce todo mundo, ali na Leopoldo, cá no Hospital do Andaraí. Bem, está chegando também a nossa festividade aí, né? Nosso grupo jovem, a gente vai precisar de cooperação. Então só tem cooperação que coopera, né? Tem visita, tem visita. Então aqueles que forem, depois dá um aqui lá, a gente vai fazer a chamada lá no grupo, a gente poder estar cooperando com nossos irmãos ali, no aniversário da congregação do Andaraí, na Assembleia de Deus do Pechincha, bem, pastor Israel Pedro. Ele era muito amigo do nosso saudoso pastor Inácio Maciel. Amém? E domingo a gente vai estar aqui, né, à tarde, com o projeto com as crianças, a partir das 16 horas, né, 4 horas da tarde, aqui, o projeto com as crianças da escola bíblica, amém? Com a tia Karen e a tia Paty. Amém? A gente vai estar aqui com essas crianças aqui, ensinando elas a palavra de Deus. Bom, e a gente vai ver se evangeliza também. A gente vai falando aí, vamos ver se a gente sai aqui pela comunidade, entregar folhetos e falar de Jesus e convidar o culto para estar aqui no culto à noite, no domingo, aqui no culto, a partir das 19 horas da noite. Bem, esses são os anúncios da semana. Deus e Cristo vai abençoar a todos. Vamos terminar o culto de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por esse culto tão abençoado. Que palavra revelada, Senhor, muito obrigado para nossas vidas. Pois iremos sair daqui alimentados pela tua palavra. Devemos continuar olhando para o Senhor, para o chamado qual o Senhor nos fez. Não vamos retroceder. Não vamos voltar às velhas práticas. Mas sim, Senhor da glória, obedecer, Senhor, a tua voz. E Senhor da glória, fazer discípulos, pregar o teu evangelho, ser pescadores, Senhor, de homens, de almas para o teu reino. Nos ajuda, Senhor, a exercer o nosso chamado. Muito obrigado por essa palavra. É o que nós oramos, Senhor, nos leve em paz, assim como o Senhor nos trouxe. Nos dá, Senhor, instantemente tranquilo e abençoado na tua presença. Pai amado e santo, restante de semana, Senhor, hoje já é sábado. Senhor, o Senhor venha guardar, Senhor, a nossa vida, guardar, Senhor, a glória do povo, Senhor, os moradores desta comunidade, Senhor, em nome de Jesus. Repreende o espírito da morte, repreende, Senhor, a bala perdida, o homem sanguinário, em nome de Jesus, e acampa teus anjos ao redor daqueles que não temem ao Senhor, pois o Senhor livrará de todo mal. Essa é a minha oração. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os fiéis que amam e aguardam a gloriosa vinda de Jesus, e todos digam: amém. E a vitória é nossa, operando Deus.
de palmas para Jesus de volta, né? Diga para Deus que eu vou adorar o Senhor junto contigo. Vem para terminar. Ninho, vai com Deus, tá? Obrigado aí, tamo junto. O cara está trabalhando, né? Será que domingo ela vai estar trabalhando de tarde? Vai. Vamos falar com ela. Ah, tá. Deus abençoe, tá, irmão?